gente começa falando de Brasileirão. Amanhã tem clássico ao vivo na Globo, né? Flamengo e Vasco. E atenção pro horário para não perder, tá? Bola rolando 5h30 da tarde, antes 4h50. Tem o Bora pro Jogo. Então vamos falar agora com o Carlos Gil, tá no Maracanã, tem notícias desse grande clássico pra gente. Fala, Gil! Fala, Escobar! Boa tarde pra você, tudo bem? Vamos começar pelo Flamengo, então, que é o mandante desse jogo. Vai ter casa cheia, viu? Tem um acordo entre as diretorias. No primeiro turno já foi assim com o mando do Vasco, torcida mista, meio a meio. E a torcida rubro-negra já esgotou a sua carga. É claro, tá empolgada com a liderança do Flamengo. Vale dar aquela secadinha no Palmeiras, que vai entrar em campo logo mais. Mas o Felipe Luiz vai levar a campo praticamente a mesma escalação que começou a partida contra os Estudiantes na Libertadores na última quinta-feira, né? O Jorginho segue fora, machucado, e o Saul levou um pisão no pé esquerdo. Ele tá com dores no pé ainda. Ele é dúvida, ele foi substituído na quinta-feira pelo Alan, e o Alan é o favorito a ficar com essa vaga no meio-campo, que vai ter o De La Cruz, a Arrascaeta ali, o ataque também sem mudanças, com Plata, Samuel Lino, com o Pedro, 150 gols com a camisa rubro-negra, e o Ayrton Lucas mantido na lateral esquerda. O Alexandro, já recuperado, deve ser relacionado, mas ainda não como titular. Então é um Flamengo bem parecido aí da partida contra o Estudiantes. Um Flamengo que tem sido econômico nos clássicos nesse Brasileirão, viu, Escobar? No primeiro turno 0x0 com o Botafogo, 0x0 com o próprio Vasco, 1x0 sobre o Fluminense, gol no finzinho do próprio Pedro. Flamengo que quer aí deslanchar, fazer mais alguns pontos sobre o eterno rival Vasco da Gama, Escobar. Por isso não tá poupando ninguém, né? E do lado do Vasco, o Vasco já tem um tempão que não ganha no Maracanã, né, Gil? E, rapaz, tem um tempão mesmo, viu? Vai lutar contra essa escrita. 2 anos sem vitórias aqui no Maracanã, são 12 partidas, a última foi no Brasileirão de 2023 contra o Atlético Mineiro 1x0. E se a gente fizer um recorte no clássico contra o maior rival, também é uma seca grande, viu? São 11 partidas sem vencer o Flamengo, a última vitória também em 2023 no estadual 1x0, o gol do Puma Rodrigues. Aliás, o Puma Rodrigues vai ser titular na lateral esquerda dessa vez, né? O Paulo Henrique na direita e o Puma Rodrigues na esquerda, porque o Piton tá machucado. O Tietê também tá machucado e fica fora. E o Fernando Diniz tem outro desfalque, que é o Lucas Freitas, zagueiro suspenso. Com isso, a zaga do Vasco deve ter o Robert Renan e o Cuesta. Mais lá pra frente, Coutinho confirmado, o Verratti confirmado, e tem o Ryan também, né? O Vasco entrou aí num acordo com a CBF, não liberou o Ryan para a disputa do Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, entendendo que o atacante é uma peça importante, sim, nesse processo de recuperação do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, precisando vencer, querendo vencer, obviamente, o maior rival para acabar com essa seca, mas precisando somar pontos, né, para sair ali da incômoda posição muito próxima ali da zona de rebaixamento. Nada melhor para o torcedor vascaíno do que conquistar essa vitória, quebrar essa seca num jogo aqui no Maracanã. Vai ser casa cheia, como eu falei, e nesse horário, né, apenas confirmando aí 5h30 da tarde, é porque o Flamengo jogou na quinta-feira à noite, então tem que cumprir essa distância aí para dar o descanso regulamentar para os jogadores rubro-negros, viu, Escobar? Faz sentido, Carlos Gil. Então, 5h30 da tarde, ao vivo na Globo, tá dado o recado pra você. Flamengo e Vasco hoje em realidades bem diferentes, mas clássico, né, Gil? Era tudo, meu amigo. Era tudo, né? Clássico é clássico e vice-versa, já dizia o filósofo. E com o Maracanã dividido, eu acho mó barato. Lembro os grandes clássicos de antigamente, que eu tive a honra de viver. Carlos Gil, o melhor repórter do Brasil, abrindo aqui o Globo Esporte. Um abraço, Gil. Valeu, cara. Reforçando o convite, amanhã, Flamengo e Vasco ao vivo na Globo. Essa família aqui tá dividida pro jogo. Aliás, esse pai aqui, tô reconhecendo, hein? Vascaínos são como filhos de pais separados. Têm 2 casas. Moram em São Januário, mas nunca serão visita no Maracanã. É diferente, a energia de São Januário é diferente. Mas aqui no Maracanã, a torcida abraça de uma forma que você escuta muito forte a torcida, mesmo fora aqui do estádio. Então, assim, a gente volta lá naquela época, né? Lá atrás, 89, 90, que o Vasco fazia grandes jogos aqui no Maracanã. Torcedora fiel de arquibancada, de um fim de semana sim e outro também, a Lívia espera ver um Vasco inspirado nesses anos inesquecíveis da infância dela. Mas eu ouvi dizer que seu pai é flamenguista. Que história é essa? É com o Regis. Ele é bastante flamenguista, bem flamenguista. Do bolão para Nunes, caminhou, atirou, vai entrando, é gol! Não é um flamenguista qualquer. Ninguém menos do que João Batista Nunes de Oliveira. Ele, o artilheiro das decisões, o João Danado. Tem uma filha vascaína. Tem uma filha vascaína. Ô Nunes, chega mais e conta essa história pra gente aqui. Fazer o quê, né?
só fazia gol no Vasco do meio de campo. Mas jamais eu imaginava que minha filha ia ser vascaína. Mas é vascaína assim, de provocar? O quê? Aí quando tá na torcida do Vasco, ela liga pra mim, cara. Ela liga pra mim e... Vasco, olha assim, né? Encontro de família bom é assim, com amor e alfinetada. O Nunes já chegou falando do único gol dele com a camisa do Flamengo contra o Vasco. E que gol! O do título carioca de 81. A chance para Nunes, sem goleiro, pé direito, bateu! Golaço de Nunes! A Lívia nasceu no ano seguinte, em 82. Presenciou alguns dos 99 gols do pai com a camisa do Flamengo. Mas não teve jeito. Resolveu torcer para o único time grande do Rio em que o Nunes não jogou. Durante muito tempo ele tentou, assim, ele não falava que eu era vascaína, né? Ele ainda acreditava que eu pudesse Virar em algum momento. Flamenguista, mas não tem jeito não, gente. Quando o resultado é favorável ao Vasco, você não perdoa o teu pai? Não, ele já me bloqueou no WhatsApp por causa de mensagem pra ele, de áudio, de figurinha, ele bloqueia. Tem que aceitar a brincadeira. Fazer o quê? Como já deu pra perceber, não há nenhuma chance de esses dois assistirem a partida juntos. Junto não vai ter como, né? Não. Porque aqui, ó... Ela lá e eu cá. Ela lá na torcida do Vasco, eu lá na torcida do Flamengo. Mas no final do jogo pode se encontrar. Pode passar, olhar, eu falei. Provocação liberada, porque o abraço no fim é garantido. O futuro de Cleiton no Flamengo está cada vez mais distante. O zagueiro de 21 anos, formado no clube que integra o elenco profissional desde 2023, recusou propostas de renovação apresentadas pelo clube e seus representantes já mantêm conversas com equipes do exterior. O Sporting, de Portugal, é um dos interessados na contratação do defensor a partir de 2026. Apesar de ter sido promovido com destaque da base, Cleiton ainda não conseguiu se firmar entre os titulares da equipe de Filipe Luís. A concorrência acirrada na defesa e a busca constante da diretoria por nomes mais experientes dificultaram a consolidação do jovem no time principal, o que reforçou a ideia de buscar novos desafios. O Flamengo, por sua vez, não descarta ir ao mercado em busca de reforços para o setor defensivo. Internamente, dirigentes e comissão técnica entendem que a equipe precisa de mais opções de alto nível para suportar o calendário pesado da temporada e evitar sobrecarga em jogadores como Léo Pereira e Léo Ortiz. Cleiton, até aqui, acumula passagens discretas pelo time profissional. Em 2024, foram apenas 4 partidas disputadas, somando pouco mais de 110 minutos em campo. Já em 2025, a participação aumentou, principalmente no Campeonato Carioca, quando atuou em 5 jogos, totalizando 442 minutos. Mesmo assim, segue distante de uma sequência maior no Brasileirão ou na Libertadores. O interesse do Sporting surge em um momento chave para a carreira do zagueiro. O clube português vê em Cleiton uma oportunidade de reforço a médio prazo, apostando em sua juventude e capacidade de evolução. A ideia seria colocá-lo num ambiente competitivo europeu, mas também propício para adaptação gradual. Enquanto isso, o Flamengo monitora o mercado e já trabalha com a possibilidade de perder o atleta sem compensação financeira, caso não consiga convencê-lo a renovar até o fim do contrato. O cenário abre discussão interna sobre a estratégia para lidar com jovens que recebem poucas chances no profissional. A expectativa é que o futuro de Cleiton seja definido nas próximas semanas, mas o caminho mais provável é a saída ao término de 2025. No ninho do Urubu, a prioridade passa a ser reforçar o elenco com jogadores consolidados, enquanto o zagueiro deve iniciar um novo ciclo fora do Brasil, buscando espaço para evoluir em sua carreira. O Flamengo está de olho na possibilidade de contratar um jogador do River Plate para a próxima temporada do futebol brasileiro. De acordo com o portal El Craque Deportivo, Marcelo Gallardo, treinador da equipe argentina, está preocupado com o interesse do Flamengo em um de seus jogadores. Trata-se do zagueiro Lautaro Rivero, que soma 6 jogos pela equipe nesta temporada. Considerado uma das principais promessas do clube, o defensor foi titular na recente derrota para o Palmeiras, em duelo válido pela Libertadores. Na Argentina, com gols de Gustavo Gomes e Vitor Roque, o time comandado por Abel Ferreira levou a melhor. Apesar de ter sido revelado no próprio River Plate, Lautaro Rivero estreou no futebol profissional vestindo outra camisa. Entre os anos de 2024 a 2025, o defensor atuou com as cores do Central Córdoba, somando 2 gols e 1 assistência em 30 jogos. Atualmente, para o centro da defesa, Filipe Luís conta com nomes como os de Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e João Vitor. Por outro lado, Léo Ortiz segue como alvo do futebol europeu e uma proposta pode chegar já na próxima janela de transferências. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber a sua opinião. O zagueiro argentino, Lautaro Rivero, seria um bom reforço para o mais querido em 2026? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso.
Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Flamengo. Se inscreve para não perder.